Fala, galera. Então, olha só. é, Vamos falar agora sobre os princípios da termologia, né? Mas lembrando que já tem um vídeo dos conceitos fundamentais lá no Google Classroom, ok? Então, já vamos pular aquela parte que a gente fala sobre definição de temperatura, definição de energia térmica, né? Calor, por aí vai. E vamos para a parte de cálculo aqui e falar sobre escalas termométricas. O que é uma escala termométrica? É uma forma de você comparar, né, de fazer uma medida comparativa entre temperaturas. E aí a gente vai estudar como que a gente mede isso a partir de termômetros de coluna de mercúrio ou de álcool colorido, por exemplo, né? Então, como é que funciona isso? Bom, algumas pessoas perceberam, né, alguns cientistas há muito tempo atrás, que alguns objetos eles variam, né, alguma de suas grandezas conforme a temperatura varia, né? E aí o termômetro que a gente vai estudar, ele tem a grandeza, comprimento, né, ou volume de certa forma falando, variando com a temperatura. Quando você pega um mercúrio ou um álcool e coloca dentro de um tubinho de vidro e esquenta esse tubo, né, o líquido que está ali dentro ele vai esticar, ele vai aumentar. E se você resfria, né, o líquido, a coluna do líquido vai diminuir. Então a grandeza e a altura da coluna varia de acordo com a temperatura. A partir disso eles fizeram algumas marcações e conseguiram fazer algumas medidas comparativas de temperatura. Aí vamos estudar algumas delas. Primeiro, Celsius, né? O termômetro graduado em graus Celsius ele foi feito assim. O cara pegou um termômetro, colocou mercúrio dentro, e aí ele foi e colocou esse termômetro em contato com a água virando gelo, né? Que é o que a gente chama de ponto de fusão da água. Quando está escrito apenas ponto de fusão, tá? É para você entender, subentende-se, né, que é ponto de fusão da água. Não precisa estar escrito que é da água. Sempre que tiver apenas ponto de fusão, é da água. Sempre que tiver ponto de ebulição, é da água também, tá? Então ele pegou o termômetro e colocou em contato com a água virando gelo, né? Então o ponto que a água está tendo a fusão dela em gelo. E isso acontece em 0 graus Celsius. Né? Por que acontece em 0 graus Celsius? Esse cara pegou o termômetro, colocou na água virando gelo e esperou atingir o equilíbrio térmico. Né? Lembrando que equilíbrio térmico é uma tendência natural do universo. Né? Duas coisas em contato, elas tendem a trocar energia até atingir uma mesma temperatura, que é a temperatura de equilíbrio. E aí Celsius fez isso. Após atingir o equilíbrio térmico, ele marcou, né, o termômetro dele, fez uma marcação. Tá? Então ele fez uma marcação no ponto de fusão da água. Ele marcou, fez um riscozinho. Depois ele pegou o mesmo termômetro e colocou em contato com a água ebulindo. Né? Ou seja, quando ele botou em contato com a água ebulindo, a coluna do líquido aumentou. Né? Foi lá para cima, porque aumentou a temperatura, expandiu essa coluna. Aí ele foi e marcou também, né? Então ele fez um marco no ponto de fusão da água e um marco no ponto de ebulição. Aí ele falou, né, que nesse ponto de fusão você tinha o zero dele, da escala dele, 0 graus Celsius. E no ponto de ebulição ele marcou como 100. Então basicamente ele fez isso. Ele fez duas medidas comparativas. Se por um acaso ele colocasse esse termômetro em contato com outra coisa, e essa coisa ficasse na metade, ele saberia que está entre a água virar gelo e a água virar vapor. Né? Então, a ideia da escala termométrica é isso. É para você ter uma comparação com pontos que você já conhece. Ok? Bom, é importante você reparar o seguinte. Ó. Você repara aqui que de 0 até 100 aumentou quanto? Aumentou 100. Né? Se aumentou 100, você fala que é uma escala centígrada, ok? Quando alguém fala que é uma escala centígrada, significa que é uma escala que aumenta 100 do ponto de fusão até o ponto de ebulição, ok? E como ele falou que o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100, subentende-se que ele fez, né, 100 marcações. Tem 1, 2, 3 e por aí vai, até chegar no 100, ok? Bom, aí veio outro cara, né, Fahrenheit. Na verdade, Fahrenheit veio antes, tá? E ele pegou também o mesmo termômetro, vamos fingir assim, né? E fez a mesma experiência. Colocou em contato com uma substância, colocou em contato com outra
e marcou. O que acontece é que as substâncias que ele pôs em contato, tá? Elas estão ligadas ao dia mais frio que você teve no inverno no local onde ele morava e a temperatura média do corpo humano, tá? 100 graus Fahrenheit é a temperatura média do corpo humano. E o 0 Fahrenheit é a temperatura do dia mais frio que você teve no lugar onde ele morava, tá? Você pode pensar dessa forma. Só que é muito complicado você falar de temperatura média do ser humano porque varia muito. E o dia mais frio, em 1800 e pouco, também não tem como você saber com exatidão. Então, quando a gente fala da escala Fahrenheit, a gente não pega o 0 e o 100. A gente pega outros pontos que são conhecidos e fáceis de você achar. Esses pontos são quais? O ponto de fusão da água e o ponto de ebulição. Então, quando ele botou, né, esse mesmo termômetro em contato com a água virando gelo, ele fez o marco, né? Observa que se for o mesmo termômetro, a altura da coluna aqui é a mesma que aqui. A única diferença é que no Fahrenheit ele fez o marco e chamou de 32 graus Fahrenheit, tá? Aí depois ele pegou esse termômetro, colocou em contato com a água virando vapor, né? Aí o líquido expandiu, chegando à mesma altura que no grau Celsius. A diferença é que ao invés do cara chegar lá, rabiscar e colocar 100, o Fahrenheit foi, riscou e colocou 212. Tudo bem? Bom, então basicamente é isso, né? Quando o Celsius fala que tem 100 graus na escala dele, significa que está exatamente na mesma temperatura que a água vira vapor. Já 100 graus em Fahrenheit, não, né? 100 graus é abaixo de 212. Então 100 graus Fahrenheit não é a temperatura que a água está virando vapor. Ele fez apenas comparações, ok? E aí vale a pena ressaltar o seguinte, ó. De 32 até 212, você tem um aumento de 180, ok? Então, Celsius é uma escala centígrada, porque do ponto de fusão a ebulição aumenta 100, mas Fahrenheit não é, ok? Fahrenheit não é uma escala centígrada. Bom, e aí tem uma terceira escala que a gente vai estudar, que é muito importante, que é a escala Kelvin. Também é conhecida como escala absoluta de temperatura. Por quê? Porque vamos lembrar aqui mais ou menos o que é a temperatura. A temperatura está ligada à agitação molecular. Quanto maior a agitação molecular de uma substância, maior a temperatura dela, né? Quanto menor a agitação, menor a temperatura. Só que conforme você vai diminuindo a temperatura, a agitação vai diminuindo. Chega uma hora que o que acontece? Para. Kelvin, né, o Lord Kelvin, que é conhecido também como William Thomson, o nome natural dele, William Thomson, né? Ele percebeu isso, ele percebeu que tinha essa tendência natural de ter uma temperatura mínima, né? Porque não tem como alguma coisa estar menos agitada do que parada. E ele fez uma escala a partir disso. Ele tomou como ponto de partida da escala dele a temperatura que as moléculas não têm agitação nenhuma, tá? E aí esse foi conhecido como zero Kelvin, o zero absoluto, ok? Mas aí, se ele pegar o mesmo termômetro e colocar em contato com a água virando gelo, né? Um ponto de fusão, se for o mesmo termômetro, com as mesmas medidas, né? O mesmo mercúrio, a altura que ele vai ter no ponto de fusão da água é o mesmo que nos outros dois. Só que ele foi e marcou com outro valor. Qual foi o valor que ele marcou? 273 Kelvin. Aí depois ele foi, marcou no ponto de ebulição e foi 373. Então, ó, fusão em 273, ebulição em 373. Bom, aí você repara o seguinte. Do ponto de fusão ao ponto de ebulição, aumenta quanto? Aumenta 100. Então, a escala Kelvin também é uma escala centígrada, tá? Celsius e Kelvin são centígradas, Fahrenheit não é. E tem outras coisas muito importantes aqui, ó. Vamos escrever o zero absoluto. Zero absoluto. O que é o zero absoluto? Menor temperatura possível no universo. Qual é o valor dela? 0 Kelvin. Ok? Isso aqui não é ok, não. É 0 Kelvin, tá? Que é aproximadamente menos 273
graus Celsius, tá? O valor exato é menos 273,15, só que a gente não usa o vírgula 15, tudo bem? Então a menor temperatura possível no universo é o 0 Kelvin, ou menos 273 graus Celsius. Se você colocasse um termômetro, né, em Celsius, para a menor temperatura acontecer lá embaixo, é bem abaixo do zero, né? É menos 273. Então aqui, de forma teórica, o que você tem que reparar, né? Pode ser perguntado, como já foi algumas vezes, se é possível existir alguma temperatura menor do que o 0 Kelvin. Impossível, tá? Não tem como. A questão pode falar assim, ó, o termômetro apontou menos 300 graus Celsius. É possível? Também não é possível, porque menos 300 é menor do que menos 273. Não pode, tá? Além disso, tem uma forma de você escrever as escalas. Qualquer escala que não seja Kelvin, você bota grau e o nome da escala. Grau Celsius, grau Fahrenheit. Já a Kelvin é absoluta, então você não bota grau, porque o grau dá uma ideia de relativo. Tudo bem? Então, ó, Kelvin é o valor da temperatura Kelvin. Lembrando que ela não tem negativo. O menor temperatura é zero. Então, qualquer temperatura em Kelvin tem que ser positiva. 80 Kelvin, 70 Kelvin e por aí vai. Beleza? Só que é muito importante a gente saber converter de uma para outra, tá? Por exemplo, é importante a gente saber olhar um termômetro aqui no Brasil e tá lá, sei lá, 30 graus Celsius e conseguir passar para Fahrenheit, porque alguns países, né, principalmente aqueles que têm origem de colonização inglesa, tipo a própria Inglaterra ou Estados Unidos, usa graus Fahrenheit, tá? Então é importante saber converter de Celsius para Fahrenheit. E aí, como é que a gente faz essa conversão? Bom, imagina que você tenha dois termômetros idênticos, um em graus Celsius, outro em graus Fahrenheit, e você coloca ambos em contato com água virando gelo, né? Eles vão atingir um equilíbrio térmico e a altura que você vai ter da coluna do mercúrio nos dois vai ser igual, né? Vamos botar aqui, ó, ponto de fusão, tá? Então, ó, o mercúrio em si, ele vai estar numa mesma altura. Se você colocar ambos os termômetros, né? Lembrando que são termômetros idênticos, no líquido virando, na água virando gelo. E aí, se você repetir essa experiência, né? Na água virando vapor, você vai ter o ponto de ebulição da água, tá? A temperatura tem que ser a mesma, tanto nesse termômetro quanto esse. E a altura do mercúrio tem que ser a mesma também. E aí, se você colocar em contato com outra substância qualquer, tá? Por exemplo, se eu colocar em contato com o ar, né, atmosférico, e esperar o equilíbrio, você vai ter uma outra altura aqui, não é? Só que aí você repara o seguinte, olha só. Essa altura que você tem aqui é a mesma que você vai ter aqui. Tem que ser a mesma, não é? Em compensação, ou melhor, ao mesmo tempo, essa altura aqui, ó, tem que ser a mesma que você vai ter, ó, aqui, né? E aí, quais são os valores que a gente tem? Bom, desse lado aqui é 100, aqui é 212, aqui é 0, aqui é 32. E aqui é uma outra temperatura intermediária. Eu vou chamar esse lado aqui de C, esse de F, tá? Qual é a altura que você vai ter aqui? Vai ser C menos 0. Né? Por exemplo, se aqui fosse 50, a altura seria 50. Né? Por quê? Porque partiu do zero. E aqui? Qual vai ser a altura que você tem aqui? Bom, se fosse, por exemplo, 40, a altura seria 40? Não, porque se ele parte do 32 e aqui é 40, aumentou apenas 8. Entendeu? Então, a altura que você tem aqui é C menos 0 e do outro lado a altura é F menos 32. Né? Só que essa altura é proporcional à altura total que você tem aqui, da mesma forma que essa daqui vai ser a altura total. Se você fizer uma proporção aí direto e igualar, você vai chegar nessa fórmula que é bem famosa. Ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Ok? Que é a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. Além disso, você ainda pode igualar, tá? Eu posso fazer esse mesmo experimento com a Kelvin e vai ficar menos 273 dividido por 5. Ok? Tem que decorar isso aqui, muito importante. Bom, e qual é a aplicação? Vamos ver uma aplicação aqui, ó. Converta de 80 graus Celsius para
graus Fahrenheit, né? Qual é a escala mesmo? Celsius em Fahrenheit? Então, vou pegar o C e o F. Vamos lá. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Vou substituir o 80 no C, né? Aí vai ficar 80 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, tá? 80 dividido por 5 dá 16, né? Igual a F menos 32 sobre 9. Passa para o outro lado. 16 vezes 9 igual a F menos 32. Ok? Bom, 16 vezes 9 dá quanto? Ó, 9 vezes 10 dá 90. 6 vezes 9 é 54. Então vai dar 144. 144 igual a F menos 32. Passa para o outro lado. 144 mais 32 igual a F. Né? Isso aqui vai dar 176 graus Fahrenheit. O que significa isso? Que 80 graus Celsius é a mesma coisa que 176 graus Fahrenheit, tá? E se eu quiser o contrário, passar de Fahrenheit para Celsius? Bom, eu vou usar a mesma fórmula, mas vou colocar o F, né, como sendo 122. E vou achar o C. Então, olha só. C sobre 5 igual 122 menos 32 sobre 9. Então, C sobre 5 igual 122 menos 32 vai dar, ó, 90 dividido por 9, né, aqui, terminando a conta. C sobre 5 igual a 10, né, 90 dividido por 9. Passo 5 para o outro lado, ó, 10 vezes 5, né, você vai ter 50 graus Celsius, tudo bem? Então, 122 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 50 graus Celsius, tudo bem? Agora aqui, ó, 20 graus Celsius para Kelvin. Bom, a fórmula está aqui. Só que eu vou pegar o quê? Eu vou pegar apenas, né, o C, que eu quero o C, e o K. Eu vou esquecer o F, né? Então, ó, vai ficar assim. C sobre 5 igual a K menos 273 sobre 5. Tá vendo que tem 5 dos dois lados? Eu posso cortar, né? Aí vai ficar C, que é o 20, né? Igual K menos 273. Passa para o outro lado, né? Aí você vai ter 20 mais 273 igual a K. 293 o quê? Kelvin. Então, ó, 20 graus Celsius é equivalente a 293 Kelvin. Tudo bem? Bom, tem outra forma de você aplicar, tá, essas ideias que a gente está vendo, que é uma variação. Ó. Um aumento de 80 graus Celsius equivale a quantos graus Fahrenheit e quantos Kelvin? Bom, a gente viu que 80 graus Celsius é a mesma coisa que 176 graus Fahrenheit, né? Mas aumentar 80 é a mesma coisa que aumentar 176? Não, né? Por quê? Olha só, quando a gente vai fazer a conta, imagina, né, que a gente vai de 0 a 80. Aumentou quanto aí? Aumentou 80, né? Se eu vou de 0 graus Celsius para 80, eu aumento 80 graus Celsius. Isso equivale aí de Fahrenheit de quanto para quanto? Vai aumentar quanto aí? Né? Vai aumentar os 176? Será que vai aumentar esse valor aí especificamente? Será que eu posso simplesmente pegar esse 80 e colocar na fórmula? Não. Por quê? Porque aumentar 80 pode ser, por exemplo, de 0 para 80, mas também pode ser de 1 para 81, de 2 para 82. Eu não posso usar essa fórmula, porque essa fórmula vai me dar a temperatura em Fahrenheit igual em 80 graus Celsius. Eu não quero isso, eu quero saber aumentar 80, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela ideia do centígrado. Olha só. Voltando aqui. Do ponto de fusão para o ponto de ebulição em Celsius aumenta 100. No Fahrenheit aumenta 180, não é? Significa que quando eu aumento 100 graduações aqui, eu aumento 180 aqui. Se eu aumentasse metade, se eu aumentasse apenas 50, aqui eu teria que aumentar quanto? Metade de 180, que seria 90. Ou seja, aumentar 50 graus Celsius é a mesma coisa que aumentar 90 Fahrenheit. E se eu quisesse apenas um décimo? Se eu aumento 10, né, que é um décimo de 100, aqui,
Eu aumento quanto aqui? Aumento apenas 18. A gente vai pegar essa proporção, apenas o quanto está aumentando, né? E aí você vai ter o seguinte, olha, cara, um aumento de 100 é proporcional à variação do grau Celsius, assim como um aumento de 180 é proporcional ao grau Fahrenheit, né? Assim como é uma proporção de 100, né, para a variação de Kelvin. Lembra que Kelvin também é centígrado? Se eu simplificar isso daqui, né, eu vou chegar nessa fórmula aqui bonitinho, ó. A variação de ΔC, né, a variação de grau Celsius dividido por 5, é igual a Fahrenheit por 9, que é igual a Kelvin por 5. Tudo bem? Quando que eu uso essa? Quando eu quero falar de aumento, diminuiu, variação. Quando que eu uso aquelas? Apenas quando ele quer saber efetivamente qual é a temperatura específica naquele ponto, tá? Bom, e aqui, o que a gente vai ter? Vamos resolver a questão, né? Um aumento de 80 graus Celsius é o quê? ΔC igual 80. Então, vou substituir só. 80 dividido por 5 igual a ΔF por 9. Né? 80 por 5 dá quanto? Vai dar 16. Né? Vai o 9 para o outro lado. Deu quanto aqui? Deu 90. Deu o mesmo valor que deu ali, né? Por coincidência, tá? Mas nem sempre o valor que você vai ter aqui é igual ao que está lá. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Cadê? 176 graus Fahrenheit. Tá? Beleza? Bom, e cadê? Em Kelvin, vamos fazer em Kelvin. Bom, em Kelvin eu vou ter ΔC dividido por 5 igual, vamos tirar aqui o ΔF, ΔK dividido por 5. O 5 corta, o ΔC igual a ΔK. Ou seja, aumentar 80 graus Celsius é a mesma coisa que aumentar 80 Kelvin. Beleza? Mesma coisa. Tudo bem? Bom, vamos continuar aí. Ó, vamos falar agora sobre o calor, tá? O que é o calor? O calor é energia térmica em trânsito, tá? E ele acontece apenas por causa de uma diferença de temperatura. Isso que faz ter o equilíbrio térmico, tudo bem? Quando você bota dois corpos, né, próximos um do outro, a maior temperatura ela tende a baixar e a menor temperatura tende a aumentar, até atingir o equilíbrio térmico. Enquanto isso está acontecendo, você vai ter o que a gente chama de calor, tudo bem? Então, o calor é o quê? O calor é quando a energia sai do corpo mais quente e vai para o corpo mais frio, tudo bem? Ou seja, quando você bota um copo d'água no congelador, o que está acontecendo? O copo d'água ele quer entrar em equilíbrio com o ar no congelador. Quem é que está mais quente? Provavelmente o copo d'água, né? Então, o copo d'água ele vai fazer o quê? Ele vai dar energia para o congelador. Então vai ter um fluxo de energia do copo de água para o congelador. Tudo bem? Isso é calor. Aí eu posso perguntar o seguinte: o Sol tem muito calor? Não. Um corpo nunca tem muito calor. Porque o calor é o quê? Energia em trânsito. Você pode falar que o Sol tem muita energia térmica, mas você não pode falar que o Sol tem muito calor, né? Você pode falar, por exemplo, que o Sol ele manda muita energia para a Terra. Então tem muito calor vindo do Sol para a Terra. Mas você não pode falar que um objeto tem muito calor. Tudo bem? Então, por exemplo, quando você fala que está sentindo muito calor, não é porque está muito quente. É porque tem muita energia entrando ou saindo de você. Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. E aí você tem três processos de propagação de calor, que é condução, irradiação e convecção. A condução é muito simples de entender. Imagina que você pega uma barra de ferro e coloca em cima de uma fogueira. A parte que está próximo da fogueira, ela começa a ficar mais quente, né? E aí, a parte do lado fica mais quente. Aí vai passando para o lado, né? Então, qual é a parte que esquenta primeiro? Quem está próximo da fogueira. Qual é a parte que esquenta por último? Quem está longe. Você vê que está conduzindo de uma para outra. Mas como é que isso acontece? Imagina que você tem moléculas lá, né? Aí tem uma molécula aqui, outra aqui e outra aqui. Aí você aumenta a temperatura dessa primeira. Quando você aumenta a temperatura dela, ela começa a se agitar mais. Chega uma hora que ela bate na que está do lado, que vai ser empurrada, então ela também vai se agitar. Chega uma hora que ela chega até onde? Na outra que está lá do outro lado, que também agita. Então, a condução é isso, né?
Você agita a molécula de um lado e ela vai passando essa energia em contato para o outro. Então, ó, comecei a agitar essa daqui, ela começou a tremer, 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 bateu nessa. Bateu nessa aqui, também agita. Aí as duas ficam agitadas e vai passando à frente. Tudo bem? Então, para ter condução, tem que ter o quê? Tem que estar em contato, ok? Bom, é a principal forma que um sólido tem de transmitir energia, tá? Bom, próxima, irradiação. A irradiação é quando você transmite energia em forma de calor, né? Através de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas também são conhecidas como radiação eletromagnética, tá? Tipos de radiação eletromagnética. Luz. A luz é uma radiação eletromagnética. Infravermelho também é. Ultravioleta também é. Raio-X, raio gama e por aí vai. Quando o Sol, né, ele manda energia para a Terra, ele manda através de ondas eletromagnéticas, né? Se você fica embaixo do Sol, você esquenta. Por quê? Porque o Sol está mandando alguma coisa para a Terra. Que coisa é essa que ele está mandando? Ele está mandando energia através de uma onda eletromagnética, tá? E aí, chega aqui na Terra, a gente absorve essa energia, né, aumentando a nossa temperatura. Ok? Então, o Sol está dando energia e a Terra está recebendo essa energia. Ok? Quais são as principais ondas que transmitem energia dessa forma? É o infravermelho. Mas não é apenas o infravermelho que transmite energia através de ondas, né? Não é apenas a onda infravermelha que transmite energia pelo calor, tá? Outras também emitem. Beleza? Mas é principalmente o infravermelho. Acontece apenas no Sol? Não. Qualquer corpo que tenha temperatura emite energia dessa forma. Ou seja, qualquer corpo acima do 0 Kelvin emite energia através de irradiação. Quando você vê um filme e aí tem aqueles caras lá, tipo SWAT, né, que tem aqueles óculos de calor, né, visão de infravermelho, né, basicamente é isso. É um óculos que consegue perceber a emissão de ondas do espectro infravermelho. E quem é que emite isso? Qualquer corpo que tenha temperatura, né? Quem tem mais temperatura emite mais. Então, quando você vai ver num desses filmes, tá tudo escuro, ninguém enxerga nada, aí o cara bota o óculos, aí ele vê uma pessoa emitindo um lugar vermelho. É o quê? Está emitindo muita infravermelho. Então, tem de ter uma temperatura maior, né? A ideia é essa, ok? Bom, então, resumindo, irradiação, qualquer corpo que tem temperatura emite. Vai através de quê? Ondas eletromagnéticas, ok? Bom, então, ó, exemplo, o Sol manda, né, os raios de luz dele para tudo quanto é lugar e manda, inclusive, para a Terra. Mas você também poderia botar, ó, uma lâmpada, né? Uma lâmpada, ela funciona da mesma forma, né? Ela está mandando energia também. E aí quando você pega aquelas ondas, ou melhor, aquelas lâmpadas amarelas que esquentam muito, né? Ela também está mandando, né, energia pra caramba no espectro lá do infravermelho. Ela também esquenta bastante dessa forma, ok? Bom, uma coisa que é importante você reparar aqui também, ela se propaga no vácuo, tá? Irradiação se propaga no vácuo. É a única forma de calor que consegue ser transmitida pelo vácuo, beleza? Continuando. Convecção. A convecção é quando a energia ela vai trocar de lugar junto com o corpo que vai levar. Como assim? Por exemplo, imagina que você bota uma panela com água em cima de uma fogueira ou de um fogão, por aí vai. Qual é a parte que vai esquentar primeiro? Quem está embaixo ou quem está em cima? É quem está embaixo, né? A água que está esquentando aqui, ela vai subir. Por que ela vai subir? Ela vai subir porque se ela esquenta, ela aumenta o volume dela. Se ela aumenta o volume, ela fica menos densa. Se ela fica menos densa, ela sobe, né? Em compensação, para ela subir, vai vagar um espaço ali embaixo. Então, o que vai acontecer? Você vai ter, ó, a parte fria descendo, né? Esse processo vai fazendo a água misturar, né? A água quente embaixo sobe, a água fria desce e vai misturando até todo mundo ficar com a mesma temperatura. Isso que a gente chama de corrente de convecção. Acontece por causa de quê? Geralmente, objetos que aumentam sua temperatura ficam menos densos. Então, eles tendem a ficar por
cima. Outro exemplo, quando você liga o ar-condicionado, ele joga o ar gelado desce, o ar quente sobe, né? E fica climatizando toda a sala. Por isso que geralmente ar-condicionado a gente coloca em cima, não coloca embaixo, tá? Bom, e aí, o que você tem que saber também, ó? Convecção é possível em sólido? Não. É impossível um sólido ter convecção porque ele é sólido, não tem como uma parte dele trocar de lugar, né? Condução. Condução qualquer objeto pode ter, mas geralmente quando a gente fala de condução a gente pensa em sólidos. Condução sólidos, convecção impossível em sólidos, tá? Convecção é mais em quê? Em objetos que tenham possibilidade de trocar o lugar. Que tipo de objeto é esse? Que tipo de substância é esse? Fluido, líquidos e vapores, tá? E gases também, né? E radiação em todo mundo, ok? Além disso, qual é o único deles que tem a possibilidade de se propagar no vácuo? Apenas a irradiação, ok? Bom, vamos continuar aí.